Portanto, neste vídeo vou mostrar e exemplificar os passos para criar um cartaz ou póster na área da saúde. A criação do cartaz é o objetivo da ficha número 2 e depois, no final, os alunos têm que publicar o cartaz no site que criaram no módulo 3. Por exemplo, a título de exemplo, eu publiquei o cartaz que vou criar aqui, que vou utilizar para exemplo, é este cartaz. Vou criar no editor de imagem online Photopea e depois os alunos têm que publicar esse cartaz no formato de imagem e PDF, portanto, no website que criaram no módulo 3. Para o efeito, criam uma nova página chamada módulo 4 e depois criam, portanto, integram, portanto, o cartaz em PDF e num formato de imagem, por exemplo, WebP, portanto, dentro do seu website. Vamos então iniciar a criação do novo projeto. Neste caso, portanto, eu pretendo que o projeto seja um cartaz ou um póster, portanto, eu pretendo que depois seja impresso e então quero uma cópia impressa. Quando eu seleciono este menu, cópia impressa, aparecem logo os diferentes formatos de papel e, neste caso, eu vou selecionar o formato A4. Aparece de imediato aqui do lado direito a largura e a altura da folha de papel A4. A resolução de DPIs, portanto, DPIs, como sabem, é dots per inch, ou seja, pontos por polegada. 300 pixels por polegada é uma resolução elevada. Portanto, vou mantê-la porque eu quero que o meu póster ou cartaz tenha uma qualidade profissional. O plano de fundo, portanto, o background, eu vou manter em branco. Vamos então iniciar. Basta aqui clicar em criar. Já tenho aqui, portanto, o meu background criado, está aqui do lado direito, na zona das camadas, e agora vou criar uma nova camada. Se vocês repararam, portanto, esta nova camada foi pintada de azul clarinho e é o que eu vou fazer também. Vou, portanto, pôr aqui um azul clarinho, já está aqui selecionado, mas só para exemplificar, eu posso ainda pôr mais claro ou mais escuro. Reparem, posso andar aqui um clarinho mesmo, muito clarinho. Não, já é demasiado claro. Pronto, seleciono aqui. Já tenho até aqui também selecionado, mas para exemplificar vou selecionar este. Agora vou selecionar aqui a minha ferramenta de pincel. Nesta ferramenta de pincel posso, portanto, selecionar aqui um tamanho que eu quiser, é para pintar, interessa-me um tamanho grande, está bom assim. Também, neste caso, interessa-me pintar com efeito esbatido e então interessa-me que o pincel tenha uma dureza baixa, portanto, tenha cerdas flexíveis. E então vou pôr aqui com uma dureza baixa. Vou ainda aumentar um bocadinho mais o tamanho e pronto, já está. Se eu vier aqui, portanto, já tenho aqui mais ou menos a forma como o pincel vai pintar do lado direito. E então vou iniciar a pintura. Já está selecionada a camada e vou iniciar a pintura. Portanto, está um bocadinho um azul um pouco mais claro do que o que mostrei no site, no cartaz já integrado no site. E pronto, já temos aqui a minha primeira camada, portanto, criada. Eu agora, portanto, já fiz, como já fiz este cartaz, portanto, já sei, já fiz o devido planeamento do cartaz, portanto, tenho os textos escritos, os textos que vou integrar no cartaz, as imagens, e cada aluno, portanto, deve, antes de iniciar a criação do cartaz, fazer todo o planeamento conforme é indicado nos slides que foram apresentados durante a aula. Então, agora, eu vou começar por integrar já os logotipos. E eu tenho aqui já os logotipos, os quais já tive o cuidado de remover o fundo, porque com o fundo só teria interesse no caso de ser um fundo branco. Portanto, convém, uma vez que o fundo é azul claro, tenho que utilizar logotipos sem fundo. Eu já tenho aqui, portanto, o logotipo da ESA sem fundo. Reparem, eu agora não consigo ver o fundo, não consigo ver o logotipo. Porquê? Porque neste caso a camada do logotipo está no fundo. Portanto, se eu a quiser visualizar, tenho que a colocar no topo. E foi isso mesmo que fiz agora. E agora tenho que selecionar, colocar aqui nesta zona e redimensionar. Portanto, basta-me clicar aqui, colocar o cursor no canto inferior direito. Pronto, já está aqui criado e colocado o logotipo da Escola Secundária da Amora.
Vamos agora colocar um segundo logotipo, que é o logotipo do técnico auxiliar de saúde. Também já tive o cuidado de remover o fundo, portanto, se colocasse com o fundo iria ficar mal, porque tem fundo branco. E também já tenho aqui, agora vou colocar cá em cima e vou redimensionar também, portanto, colocar bem pequeno. Pronto, penso que assim está bom. Também já vou agora integrar as duas imagens que já criei. Vou então abrir e colocar as duas imagens. E eu tenho aqui, são imagens em PNG. Uma das imagens é esta. Reparem, portanto, ela criou, foi logo para o início, portanto vou pôr lá aqui. Vou pôr a imagem um pouco mais pequena. Por assim, é mais ou menos isto. E agora vou carregar a segunda imagem, abrir e colocar, que é esta que também já selecionei. Vou colocar mais pequeno. Vou redimensionar, colocar por cima da imagem. Já está ao centro. Reparem, se eu quiser ampliar ou diminuir a ampliação, portanto, basta-me clicar na tecla Alt e depois rodar a rodinha do mouse para a frente ou para trás. Para a frente para aumentar ou para trás para diminuir. Como alternativa, tenho também aqui as ferramentas de zoom. Portanto, posso colocar mais, dar mais zoom, ok? Ou menos zoom. Eu pessoalmente acho que é mais prático clicar na tecla de Alt e depois andar com a rodinha para a frente ou para trás. Portanto, eu vou pôr aqui, um bocadinho maior para agora, ajustar mesmo muito bem. Portanto, já está e já tenho aqui uma parte do cartaz. Agora, tenho que integrar os textos. Vamos então integrar aqui os textos. E então os textos, eu já tenho os textos escritos aqui, numa folha Word, que é o que eu quero colocar no póster, e então começo por criar este primeiro texto. Cuidar é um ato de heroísmo silencioso. Vamos então, e agora só tenho que clicar na ferramenta de texto, vou colocar aqui, que é lá em cima. Esta é, portanto, tenho que selecionar aqui o tipo de letra. Esta letra não me interessa. A letra que eu utilizei foi a Lato. Lato. Tenho que escrever aqui Lato. 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 E cá está. Também o tamanho é muito pequeno. Eu sei que o tamanho rondava à volta dos 90 pixels. Portanto, vou pôr aqui. E agora já posso começar a escrever. Também vejo que a cor está, reparem, a cor está azul clarinho e, portanto, não se vê nada. Interessa-me que seja uma cor preta. Está aqui o preto, ok? Preto. Já tenho aqui a cor, o tamanho, alinhamento à esquerda. E agora, se eu escrever aqui V, já põe B. Posso fazer agora Ctrl V, e já me escreveu cuidar. É um ato de heroísmo silencioso. Reparem, eu agora posso andar colocar um pouco mais abaixo. A mim também interessa-me que seja itálico, neste caso. Itálico. E interessa-me, esqueci-me de pôr aqui o tipo de letra, não é regular, mas sim itálico. E pronto, já está. Depois podemos fazer ajustes no final. Agora vou colocar a segunda, que é muito obrigado. E então vamos novamente aqui à ferramenta de texto e vou clicar aqui mais ou menos. Neste caso o tamanho é muito maior. Vou pôr um tamanho, aliás, acho que ainda é maior. Vou pôr o máximo e depois posso ampliar. E vou colocar, vou fazer um Ctrl Copy. Ctrl V, portanto, colar. Faço, já está, muito obrigado. Eu neste caso não quero itálico, mas quero, portanto, um bold normal. Já está. Eu agora, se quiser, ponho um pouquinho mais abaixo. Posso pôr maior, se quiser, mas posso pôr isto um bocadinho maior.
assim, para já não. Se eu puser aqui, portanto, só um minutinho, aqui, posso pôr a letra maior se quiser, portanto assim, ampliar um pouquinho. Pronto, muito obrigado, depois podemos dar uns ajustes finais. Portanto, e agora vou, portanto, escrever o outro texto, que é Técnicos Auxiliares de Saúde, faço também um Ctrl+C, portanto, copiar, e vamos clicar novamente aqui. E neste caso já está no máximo, Técnicos Auxiliares de Saúde. Reparem, eu agora tenho que ajustar isto. Acho que sim. Não era para diminuir o tamanho. Posso diminuir ou não. Isto às vezes aqui a ferramenta de texto não é muito prática. Pronto, muito obrigado. Cuidar é um ato de heroísmo silencioso. Muito obrigado, técnicos auxiliares de saúde. Penso que assim está bem. Depois tenho ainda que colocar, pelo que eu estou a ver, posso pôr um bocadinho esta imagem um bocadinho mais pequena. Podemos pôr aqui Hospital Taz, só para assim. Para ficar aqui com mais espaço. Portanto, vou dando ajustes e finalmente vou colocar então agora aqui esta informação. E é num tipo de letra muito pequeno. E então vamos pôr aqui novamente a ferramenta de texto. Já está. O tamanho neste caso é muito pequeno. Vem para os 42 pixels. Lato, neste caso é itálico. Itálico. E reparem, ele criou-me aqui, portanto este tamanho talvez seja muito pequeno. Vamos agora colocar. Posso pôr um bocadinho maior e posso também fazer zoom. Já fiz aqui a asneira. Espera aí. Bem, vamos novamente então pôr. Vamos pôr novamente aqui. Ctrl Copy. E agora, novamente, ou aqui qualquer coisa já está no tamanho, já está cartaz criado, portanto, no âmbito. E agora posso pôr também aqui em baixo o website, neste caso o website. Portanto, o endereço do website da Escola Secundária da Amora, mas neste caso vou pôr um tamanho maior. Já fiz Ctrl V, vou pôr, e também não vou pôr itálico, vou pôr bold, e já está, e reparem, portanto, já está. Vou agora ainda criar também, portanto, outra camada aqui, uma camada completamente branca. Vamos criar. Espera lá, já criei várias, portanto, para apagar, camada 2, apagar.
Vamos pôr isto assim, que é melhor. Eu vou chamar a isto fundo 1, vou renomear fundo 1. Aqui vou renomear com fundo 2. E este fundo 2, reparem, se eu agora fizer, é completamente branco. Só que neste fundo 2 eu vou criar aqui uma, se eu selecionar, portanto eu posso fazer o cartaz com fundo branco ou com fundo azul claro, mas vou criar aqui também uma forma, portanto, e neste caso eu vou colocar aqui a ferramenta de retângulo, sem preenchimento, portanto, traçado, vou selecionar aqui esta cor para o traçado e vou agora, portanto, aqui a largura vou pôr um bocadinho mais, portanto, mais espesso, e agora vou pôr aqui uma espécie de moldura. Reparem, já está cá a moldura. Se eu agora isto está demasiado grande, eu posso às vezes posso criar esta um bocadinho mais, dar aqui um ajustezinho e, portanto, assim fica a moldura e fica aqui uma moldura, reparem. Portanto, é o segundo, se eu quiser posso ter o cartaz em fundo branco ou em fundo azul. Portanto, se eu agora acionar e se tirar este, reparem, o cartaz pode ficar assim. E se eu agora colocar aqui o fundo, e cá está. Esta forma, sim, portanto, se eu tirar a forma, ele fica neste cartaz. Portanto, eu assim consigo fazer dois cartazes. Portanto, assim um, não é? E outro assim. Portanto, se agora puser a forma, portanto, tenho aqui um novo cartaz. Agora, só tenho é que fazer a exportação. Por exemplo, tenho aqui já um, portanto, já agora eu vejo aqui que com isto talvez andar a centralizar um bocadinho mais. Estou aqui a centralizar, dar aqui uns pequenos ajustes. E pronto, temos aqui um cartaz totalmente em fundo branco e temos um em azul. E agora só tenho é que fazer, primeiro, gravar como PSD, e eu vou colocar aqui, já tenho aqui os meus PSDs todos, e vou chamar póster, cartaz TAS, técnico auxiliar de saúde, white, e vou pôr, isto já é uma versão white, pronto. Exemplo, portanto já está. Agora, portanto já está, e eu agora posso fazer também a exportação para um PNG, por exemplo, se eu fizer PNG, vamos ver, gravar, vou gravar aqui nos PNGs, que já tenho aqui, cartaz TAS exemplo PNG. E agora também quero colocar em fundo azul, portanto, a forma, e então vou pôr aqui fundo azul, vou desativar a forma 1, que é o quadrado. Se eu puser a forma, reparem, fica-me em branco, mas se eu também posso fazer uma coisa, que é, se quiser a forma, não, portanto, estavam assim, portanto, este é o azul clarinho. Portanto, e agora vou fazer o export, portanto, exportar como PNG, portanto, gravar também em PNG, portanto, aqui vou chamar blue, exemplo. E ainda posso exportar como PDF.
também, portanto, este é o cartaz, vou exportar como PDF, arquivo, exportar como PDF. E vamos também fazer o exportar como PDF. PDF, por acaso aqui, posso pôr em docs. E neste caso, blue. Por acaso, o nome que eu fiz em PSD é white, mas eu devia ter feito o nome como gravar como PSD. Em vez de ser white, devia ser white blue. Pronto, white blue. Tiro o exemplo, porque na prática, eu com esta configuração, eu consigo criar dois cartazes, embora com o mesmo conteúdo, um com fundo branco e o outro com fundo azul. Portanto, cá temos, se eu agora tirar isto, cá tenho o cartaz com fundo branco. E agora eu posso escolher. Pronto, e o aluno tem que também criar um cartaz, pode ser um cartaz simples como este, mas um cartaz na área da saúde. Penso que como o cartaz é para ser integrado no website criado no módulo 3, penso que terá interesse criar um cartaz, portanto, dentro do mesmo tema do website, mas não é obrigatório. E é tudo.